É, rapaziada, mudeu. Olha aí, ó. Mais de 80% dos copywriters digital foram substituídos desde a descoberta do ChatGPT. Os agentes, tá escrito errado ainda, ó. Os agentes realizam as tarefas com maestria e alta persuasão, sem cometer erros e seguindo estruturas 100% à risca. Obviamente que essa notícia é mentira, né? Eu fiz ela no Canva em 5 minutos. E o objetivo dessa aula aqui é mostrar que não, você não vai ser substituído pela inteligência artificial. O único risco que você corre, se você é copy, é ser substituído por alguém que sabe usar a inteligência artificial. E é justamente isso que eu vou te ensinar aqui nessa aula. Afinal, o título da aula é como eu uso IA para copy. Eu quero explicar como que eu uso da melhor forma possível, como que funciona melhor para mim e como que você pode testar aí no teu dia a dia para ver se funciona para você também. Então, fica aí comigo que nos próximos minutos você vai entender quais são os melhores IAs para usar para fazer copy, quais são as formas que eu uso ela no dia a dia, o que isso me traz benefícios e no final eu quero fazer um alerta, principalmente para você que é mais iniciante, tá? É um papo sério que a gente vai ter, que eu vejo as pessoas cometendo muito esse erro, mas que depois que eu te falar você vai parar de fazer isso. Então, bora pra aula. Antes, deixa eu só me apresentar rapidinho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, eu sou estrategista digital há mais de 5 anos e copywriter especialista em anúncios. E aí na tela vão estar passando algumas pessoas que eu já trabalhei, talvez você conheça. E basicamente hoje eu uso IA para praticamente todos os processos de copy que eu faço. Já masterizei isso há algum tempo e agora quero compartilhar com vocês para que vocês possam usar da maneira certa e parem de fazer cagada com inteligência artificial. Então, é isso aí, bora pro vídeo. Começando, tá? Com um bom aviso, é que você não vai ser substituído pela IA. A IA não vai te substituir. Talvez não pelos próximos anos, tá? Talvez daqui pra frente, daqui 10, 15 anos, talvez. Talvez exista essa possibilidade. Mas não é o que você tem que se preocupar agora, não precisa entrar em alarde agora. O que vai acontecer é que você vai ser substituído por um copy que usa a IA. O cara que sabe usar a IA do jeito certo. O cara que faz exatamente o que eu vou falar aqui nessa aula. Que é a melhor forma que eu encontrei, tá? Eu já testei diversas formas de usar IA. Disclaimer, rapidinho. Eu nunca usei nenhuma ferramenta que seja específica para isso. Por exemplo, eu sei que tem algumas que são focadas em copy. Então tem a do John Benson lá, já vi alguns anúncios de uma chamada Screvius, outra chamada Valkyria, mas eu nunca testei nenhuma delas, então não posso falar sobre nada. Mas enfim, se você já testou e teve bons resultados, comenta aí que talvez eu teste e traga vídeos testando ela. Indo pro conteúdo principal da aula, quero começar pelas principais IAs que eu uso, que é basicamente o GPT. Então, eu uso os agentes que tem lá dentro, principalmente. Nunca uso o chat padrão. Nunca, nunca, nunca. Sempre uso algum agente que já tenha sido treinado pra parte que eu quero resolver. Então, eu quero escrever um carrossel, pô, vou usar um agente que é focado em carrossel. Se quero fazer uma copy mais idealista, eu vou usar um agente que seja focado nessa parte. Se quero fazer um anúncio, eu vou usar um agente focado nessa parte. Daqui a pouco eu vou falar um negócio muito legal que eu faço nessa questão de anúncios para otimizar. Que provavelmente eu vou gravar uma outra aula falando sobre também. Então eu quero fazer uma página, eu vou buscar um agente que seja focado em página. Então, basicamente, esse é o meu uso. Aí, humanos, eu uso para fazer parte chata. Então, é pesquisa de mercado, é comparação de estratégia, é comparação de copy, pesquisa de público, analisar dados, toda a parte que leva tempo e que não vai perder qualidade sendo feita para IA, eu prefiro terceirizar para humanos, que ele funciona melhor que as outras nessa parte. Ultimamente eu estou usando bastante o Gemini para isso, e tá me trazendo resultados legais, não tão bons quanto humanos ainda, mas ainda tão legais. E o Gemini é infinito, né? É gratuito e infinito, então seja bom para você usar também. E o Cloud eu uso basicamente para melhorar texto, porque ele é o melhor nisso. Ele sabe deixar mais organizado e ele entende o contexto em si, ele entende as estruturas melhor do que os outros. Então, basicamente, essas são as três IAs que eu uso. Sei que existem centenas de outras, mas eu gosto de usar só essas três. Agora, quais são os usos que funcionam pra mim, tá? E deixar bem claro isso, que funcionam pra mim. Eu sei que existem milhares de outras formas de usar, mas de todas que eu testei,
essas são as que melhores trouxeram resultados para mim, que mais otimizaram meu tempo e que eu não perco qualidade no final do processo. Primeiramente, pesquisa de mercado e público, que é o que eu faço com humanos. Cara, você já fez pesquisa de mercado na unha, na mão, pesquisando, lendo comentário, lendo post, lendo artigo, você sabe o saco que é fazer isso. Pô, com humanos eu faço isso assim, tipo, em uma hora eu faço uma puta de uma pesquisa, tenho todos os dados que eu preciso, só preciso literalmente ler e, óbvio, ver o que que faz sentido e o que que não faz, né? Então, basicamente, eu pego, encho de contexto, né? Pego o que eu preciso entender, direciono muito bem qual é, qual é a minha intenção com essa pesquisa, o que que eu quero entender e como que eu quero que aquela informação chegue até mim e mando pra ele lá e deixo ele fazer o trabalho dele. Próximo, também uso. Aí uso um pouco do resultado dessa pesquisa do Humanos e jogo pro GPT, que é a criação e definição de persona. Tem agentes que servem só pra isso, então eu uso basicamente pra isso. Eu dou uma olhada na pesquisa que o Humanos me mandou, subo lá, subo meu produto, o meu desenho mental de público-alvo, né? Uma ideia do que seja, e boto pra ele criar a minha persona pra me direcionar em todas as peças que eu vou escrever. Outro ponto, nem de produto e campanha. Pô, isso aqui, cara, isso aqui. Quando eu descobri que dava pra fazer isso aqui com o GPT, minha vida mudou 100%. Porque, pô, eu gosto de criar nomes bonitinhos pras coisas, tipo, nomes que façam sentido, que tenham mais um significado. Ou às vezes que sejam objetivos demais. Tipo, que literalmente sejam, pô, máquina de vendas, ou edição de vídeo, edite rápido, coisas assim, sabe? Pô, aí, tu ter a mente do GPT que consegue fazer combinações infinitas, te ajudando nesse processo, pô, é uma mão na roda, uma mão na roda. Então, eu vou com as ideias que eu já tenho, peço para ele enviar mais um punhado de ideia, e aí no final sai alguma coisa muito legal. Outra coisa, aí eu uso mais o Cloud aqui, que é a variação de copy de anúncio VSL. Então, isso não só anúncio VSL, né, mas todas as partes do funis que tem mais fluxo de teste, eu gosto de fazer variação lá. Então, eu subo um anúncio que validou e falo, ó, me mande 3 variações de gancho batedor diferente, ou me mande 3 variações escritos a mesma ideia, só que de forma diferente. Então, inclusive eu gravei um vídeo inteiro sobre variação de anúncio, né? Acho que tá aparecendo aqui ou aqui, ou, enfim. Se quiser assistir, tá lá. E aí eu uso o Cloud nessa etapa para fazer essa variação. Ponto também. Se você tem um produto só, ou se você tem poucos produtos, o que você pode fazer? Pode criar um agente no GPT e criar uma base de dados muito fodida. Tipo, colocar muito contexto lá dentro e colocar principalmente o que você já testou e deu certo, tá ligado? Os anúncios que validaram, a série que tá validada, porque aí ele vai criar as coisas com base nisso. E aí ele consegue ser muito mais assertivo na hora de revisar isso no final e botar pra teste. Consegue ter muito mais chance de acertar. Porque tem muito mais contexto, né? E o que faz o resultado ficar bom é contexto. E o último uso é rascunho inicial de página MSN. Sabe quando, tipo assim, você tem o briefing bonitinho lá, mas você não sabe por onde começar? Então, eu jogo esse briefing lá no Cloud e peço pra ele gerar um rascunho pra mim. No caso, ele vai gerar uma versão final, né? Então, eu só me baseio naquilo pra ter mais ou menos ideia de como que eu posso abordar aquele assunto, quais analogias eu posso fazer, o que que eu posso trazer, headlines e tal. E aí eu vou lapidando dentro do Gemini ainda. Tipo, pô, se eu não gostei da headline, vou usar outra que eu criei, eu falo pra ele trocar pela que eu criei e se basear naquela troca pra fazer o resto das alterações, tá ligado? Então, ele vai meio que aprendendo comigo. O ruim do Gemini é que o contexto dele é meio. Não, o contexto é muito bom, mas a memória dele é meio bosta, né? Mas isso aí, por enquanto, acho que não tem muito como resolver. E é basicamente isso, esses são os usos. Eu não uso pra escrever, eu não boto lá e ele faz tudo pra mim, muito pelo contrário. Eu usei ele como um assistente. Eu usei ele como um cara que está sentadinho aqui do meu lado, com que eu posso debater as minhas ideias e junto a gente chegar no que mais vai converter, no que mais vai dar resultado. Esse que é a melhor forma que eu encontrei de usar. Então, basicamente é isso. Não tem muito segredo, não. Seguindo isso, tu vai ter alguns resultados, que é basicamente o que isso nos traz benefícios, que é velocidade, criatividade e assertividade. Como eu disse, velocidade porque, pô, vai fazer uma pesquisa. Eu demoraria 3 dias, eu faço em 1 hora. Então me sobra 2 dias e pouco de tempo livre para fazer outras coisas mais importantes. Criatividade, é o que eu falei.
fazer um name, alguma coisa. Pô, ele me dá 1000 ideias aí, e aí dali eu posso tirar o que eu achar bom, o que eu achar ruim, conectar com algo que eu já tenho ideia e tudo mais. E assertividade, porque normalmente ele vai se basear em coisas que já funcionou. Ou eu vou me basear em coisas que já funcionou e vou saber se aquilo é bom ou não. Então, acaba que no final, acaba acertando muito mais por ter ele como meu assistente. E agora eu quero dar aquele alerta para as pessoas mais, mais iniciantes, mais júniores, que é algo muito importante que eu vejo muita gente pecando, que é o quê? Não use IA se você for ruim de copy. Porra, Gui, mas pô, agora fudeu, porque a IA salvou, porque antes era caro contratar um copy, agora é só contratar o GPT. É, meu amigo. Por isso que não tá vendendo, tá ligado? Por isso que não tá vendendo. Se eu usar uma ferramenta dessa, sendo ruim, só vai intensificar o que você já criaria sozinho. Então, além de ter uma copy ruim, tu vai ter copy ruins em massa, tá ligado? Você vai ter mais velocidade, mais criatividade, mas você não vai ter assertividade, porque tu não sabe o que é bom. Agora, se, pô, Gui, eu não quero contratar ninguém, eu vou ter que usar, cara, vou ter que usar, porque eu não tenho tempo pra ficar escrevendo copy e tal. Usa desse jeito aqui, ó. Pega uma estrutura validada. Então, pô, anúncio, quebra de padrão, conteúdo, geração de valor e chamada para ação. Estrutura que funciona para anúncio. VSL, lead, chamando atenção, história, conteúdo, mecanismo, relação, oferta, escassez. Enfim, lógico que não é só isso, né? Mas tu vai entregar uma estrutura validada com detalhes para IA, para o cloud, para ser mais exato. Vai dar muito contexto de qual é o teu produto, muito contexto do teu produto, do teu público, qual que é o teu objetivo com a campanha, quais são as etapas do funil, para qual etapa ele está escrevendo, tudo. Tem que ser muito, muito, muito detalhista no contexto, tá? É como se tu estivesse aqui no meu ombro, eu fosse o Cloud e você estaria aqui me ensinando tudo que eu preciso saber para fazer uma copy para o teu produto. Isso junto com a estrutura validada, tu vai jogar isso no Cloud, e o resultado você vai passar para revisão de alguém que é bom, tá ligado? Manda pra alguém que é bom revisar, pô. Eu duvido que tu não tenha no teu círculo de amizade, teu círculo de network, um copywriter que seja bom. Pô, sei lá, manda no meu Instagram, velho. Fala, ó, Gui, testei o que tu falou lá, saiu esse resultado aqui. Aí tu vai me mandar contexto, eu vou analisar e falar, pô, real, ficou bom. Ou dá pra mudar isso, dá pra mudar isso, dá pra mudar isso, tem que melhorar isso, tem que melhorar isso. Chama alguém que minimamente conhece o teu projeto e que tem experiência em copy, pô, pede se tá bom, tá ligado? Tu ainda vai gerar uma conexão com a pessoa ali, ela vai ter ajudado, vai ficar devendo uma pra ela depois. E é isso aí, cara. Se quer usar, usa desse jeito. Não só joga lá de qualquer forma, que vai dar bosta. Vai estar um conteúdo genérico que não vende. Falando sério, tá? Não faz isso. E aí, basicamente, a aula foi essa. Era só pra mostrar como que eu utilizo, como que é a forma mais eficiente que eu encontrei de usar as inteligências artificiais no meu dia a dia como copy, pra que você não faça merda com elas. Então é isso aí. O que eu pensei, tá? Pensei em gravar live. Gravar não, né? Fazer. Pô, gravar live é foda. Fazer lives fazendo cada um desses usos. Fazendo uma pesquisa ao vivo, uma questão de persona ao vivo, um naming de produto ao vivo, uma variação de copy ao vivo, um rascunho ao vivo, enfim, tudo isso. Ou tudo em uma live só, ou em live separada, né? Não sei. Aí me digam aí o que vocês acham, comentem aí se vocês querem. Se tiver bastante gente, talvez eu faça e faça alguma coisa. Antes de me despedir, o último convite que eu tenho pra fazer pra vocês, é esse aqui, ó. No dia 4 de dezembro vai rolar o workshop Criativos que Escalam com IA, onde eu vou te ensinar a fazer tudo, 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 tudo que envolve criativo, passar a minha estrutura secreta de copy, para você copiar, colar na tua operação, no teu produto, na tua agência, enfim, para aumentar 5 vezes mais tuas vendas no digital, baixar CAC, aumentar a qualidade de lead, vender mais, aumentar a conversão. E ó, loucura, tá? Por enquanto tá 19 conto, eu não sei se vai aumentar, acho que vai aumentar amanhã, não sei, talvez quando esse vídeo tenha sido postado ainda esteja esse valor. Mas enfim, o link vai estar na descrição aqui do vídeo, para quem quiser participar. Esse aí eu recomendo que vocês participem, né? Pelo amor de Deus. Então é isso, muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta se esse conteúdo fez sentido pra ti, se deu uma clareada. Comenta aqui também. Pô, e antes eu pensava que era assim, eu usava desse jeito. Agora, pô, ajudou bastante. Comenta aí, por favor. Se inscreve se você não for inscrito. E compra o workshop pra gente se ver lá no dia 4 e eu quebrar a tua cabeça
explodir a tua cabeça com tanto conteúdo. É isso aí, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.